Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu venho aqui com vocês falar nesse vídeo hoje sobre um capítulo aqui do livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que tem como tema a verdade sobre as nossas circunstâncias. Diz aqui que a gente não pode conhecer a verdade sobre as circunstâncias que nos envolvem, né? Até que Deus mesmo fale com a gente sobre isso. Amém? Diz assim aqui, ó. Você não pode conhecer a verdade sobre as circunstâncias que te envolvem até que o próprio Deus a revele a você. Lá nos capítulos 5 e 6 da Bíblia, em Êxodo, Moisés ele fez conforme lhe fora ordenado por Deus. E pediu lá a Faraó, que deixasse o povo ir. Faraó fez o quê? Se recusou e multiplicou os encargos sobre os hebreus. Os hebreus eles se voltaram contra Moisés e o criticaram por estar lhes causando tantas dificuldades. E daí a gente para se pensar, O que a gente faria se a gente estivesse no lugar de Moisés lá? Essa história de Moisés realmente pode nos encorajar, Porque Moisés ele não foi paciente na hora, Ele simplesmente culpou a Deus e acusou a Deus de não fazer o que havia prometido. Quantas vezes a gente faz isso, E ele ficou pronto a desistir de continuar. Mas que bom, Que Deus tem paciência conosco, Glória a Deus. Deus ele explicou lá a Moisés sua perspectiva. Ele queria que Faraó resistisse. A fim de quê? A fim de que o povo pudesse ver a sua mão poderosa, aleluia, operando libertação. Deus queria que o povo viesse a conhecê-lo por experiência própria, como o grande eu sou. E daí a gente deve aprender, com esse exemplo de Moisés. Quando a gente vier a enfrentar situações confusas, a gente não deve culpar a Deus. Também a gente não deve desistir de seguir a Deus. A gente deve ir para Deus e pedir a Ele para revelar a verdade sobre as circunstâncias que a gente está atravessando. A gente deve pedir a Deus para nos mostrar a perspectiva dele e então dessa forma esperar nele. Amém? A gente precisa ter a nossa vida totalmente orientada para Deus. E a coisa mais difícil que a gente vai ter que fazer em qualquer tempo será justamente negar a si mesmo, assumir a vontade de Deus para a nossa vida e seguir a Deus. Justamente isso. A parte mais difícil do nosso relacionamento com Deus é ter a vida centrada nele. Então imagina se a gente conseguisse filmar um dia inteiro da nossa vida. A gente iria descobrir que as nossas orações, atitudes, pensamentos, tudo é radicalmente centrado na gente mesmo. E é possível que a gente não esteja vendo as coisas segundo a perspectiva de Deus. A gente pode até tentar explicar a Deus, a nossa perspectiva pessoal, mas quando Ele se torna o Senhor da nossa vida, só Ele tem o direito de ser o centro da nossa vida, o iniciador da nossa vida e o dirigente da nossa vida. É isso que significa ter Deus como Senhor da nossa vida. Amém? Lá em João 14, 6, diz lá, eu sou a verdade, O trechinho que fala lá. Quando o Espírito Santo fala com a gente ouve a verdade, porque ele nos revela a verdade. Ou seja, ele fala sobre uma pessoa, ele fala sobre Jesus. Jesus é a verdade é uma pessoa. Glória a Deus. E
A gente se lembra lá, né, os discípulos, quando estavam no barco em meio a uma tempestade, Jesus ele dormia na popa do barco. E se a gente se aproximasse daqueles discípulos no meio da tempestade e dissesse para eles assim: qual é a verdade sobre essa situação? O que será que os discípulos nos responderiam? Eles diriam talvez assim: ó, estamos perecendo, morrendo, né? Mas isso era verdade? Os discípulos estavam morrendo se Jesus estava lá no barco? Não, isso não era verdade. A verdade estava dormindo na popa do barco. Aleluia. A verdade é uma pessoa. Logo em seguida, a própria verdade se poria de pé e acalmaria a tempestade. Aleluia. Então, amados, eles conheceram, né, a verdade sobre as circunstâncias que os envolvia, que era a tempestade. A verdade, ela é uma pessoa. É uma pessoa que está sempre presente na nossa vida. E a gente não pode conhecer a verdade da nossa circunstância até que Deus mesmo a revele. Porque Ele é a verdade. E a verdade está presente e ativa na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra frutifique no seu coração. E que você nunca mais esqueça que Jesus é com você, que você não está sozinho nessa tempestade, que pode ser muito difícil o relacionamento com Deus, centrando a vida nele, quando todo mundo faz diferente. Mas que a gente se lembre que esse é o melhor caminho. O melhor não, é o único caminho que vai nos levar para junto dele, lá na frente, na eternidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.